Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma semana 7 desta off-season. Hoje acordámos com 74 kg, primeira vez que batemos este peso desde que iniciámos o off, desde que viemos da preparação, o peso mais alto de sempre, 74.2, isto pensando após um dia normal e não após uma cheat meal onde eu simplesmente estou um pouco mais inflamado. São agora 6 da manhã, ok? Estamos já a responder aqui a alguns updates. Hoje é feriado, portanto eu vou simplesmente agora trabalhar um pouco até às 7h30. O ginásio abre às 9h, portanto vamos trabalhar um pouco até às 7h30, fazer a primeira refeição para depois irmos então treinar, ok? Portanto, acompanhem-me, vamos para mais um vídeo. Espero que vocês gostem e let's go! Bem pessoal, vamos agora fazer a primeira refeição, ok? Então aqui 45 gramas de Nestum, 30 de cereais, 30 de whey, 60 gramas de banana e 100 gramas de frutos vermelhos, ok? Já estivemos a responder aqui aos updates, na verdade já temos praticamente tudo respondido. Temos algum pessoal que acabou por não enviar, então depois do treino eu irei retomar os updates para completar, ok? Vamos agora simplesmente fazer esta refeição, inclusive eu até vim para o quarto porque ainda é realmente muito cedo e como hoje é feriado, o meu irmão e assim ainda está a dormir, então vim aqui para cima. Vamos agora fazer esta refeição, ver um videozinho, depois ainda vamos tratar de mais algumas coisas que possam ser tratadas mais rapidamente, para nós também termos a hora do treino, para depois irmos treinar. O ginásio abre apenas às 9h, portanto ainda são 8 horas, portanto vamos fazer isto, ok? Até já! Bem pessoal, acabamos agora o treino, vamos agora apenas comprar água e vamos para casa. O treino correu relativamente bem, honestamente. A parte final do treino já não foi tão boa como eu gostaria, simplesmente porque o ginásio estava cheio e torna-se sempre meio chato. Eu ainda por cima estou habituado a treinar com o ginásio completamente vazio, mas feriados é o que acontece e é o que é. Qualquer das formas, o treino correu bem, progressão na maioria dos lifts, portanto estamos numa ótima posição. Ok, eu há pouco tempo eu falei um pouco sobre este treino, mas eu posso também trazer isso aqui. Basicamente o meu treino, e eu vou deixar os clipes aqui de lado, basicamente o meu treino começa com curl, ok? Costas e braço é o foco, não tem qualquer stress vocês adicionarem um set ou 2 sets de algum exercício de bíceps antes de costas, isso não os vai tirar o trabalho completo de costas, portanto não tenham medo no que toca a isso, ok? Então, realmente eu começo por o braço. Eu nunca tinha feito, o Cuba decidiu fazer isso e está tudo ok, tenho estado a dar muito bem, ok? Começo o movimento por curl, 2 segundos de pico na contração. Algo que nós também jogamos muito e que o Cuba gosta de jogar muito é com diferentes focos em diferentes fases conforme a altura que está o exercício, portanto é o primeiro exercício, então nós metemos 2 segundos de pausa no encurtamento, ok? Depois, e isto às vezes também acaba por ser interessante porque torna-se bom para eu conseguir manter um padrão de movimento. Depois vou então para o primeiro movimento de costas, movimento de cima para baixo, tentar-me trazer um bocadinho mais a parte baixa da minha dorsal, ok? 2 sets, 2 vezes 10 a 15, também com um pico de contração. Correu bastante bem, honestamente. Isto era um exercício que eu andava a atrofiar, eu andei durante o outro off-season todo praticamente com este exercício, depois acabei por começar a não me dar tão bem com o setup em si, mas agora as coisas já estão alinhadas e portanto o movimento já está a fluir todo muito bem. Aqui, quando o foco é dorsal, vocês têm que tentar ao máximo manterem uma boa postura, contraírem bem o vosso core, manterem uma boa retroversão da vossa bacia, ok? E depois trazer o cotovelo bem junto ao corpo, ok? Vocês não querem ter um grande movimento da vossa omoplata, então vocês querem manter a vossa omoplata deprimida e simplesmente mover o vosso braço. É assim que vocês vão conseguir enfatizar a vossa dorsal, ok? Depois disso, vamos então para o primeiro movimento da upper back. Esta remada da Gym Leg que é bem focada em upper back, ok? Tenho que conseguir tirar um bom proveito disto. Mais uma vez, vetor de força de baixo para cima, vou trabalhar bem a minha parte superior das minhas costas. Depois vou para um trabalho de remada onde o foco é novamente dorsal, mas o vetor de força já muda, não é de cima para baixo, acaba por ser de frente
na horizontal, ok? Então o trabalho é mais a minha dorsal, a minha parte medial, digamos assim, ok? Depois disso, e aqui também foco um bocadinho mais o trabalho no alongamento. Depois disso, acaba então o treino com esta remada para a upper back, que sinceramente aqui eu senti que fiquei demasiado inclinado, mas acredito que a gravação também tenha afetado um pouco. Realmente eu quero ficar um pouco inclinado para conseguir pôr o meu peito bem para fora e conseguir ter uma boa ação da minha mid-back, ok? Aqui, como vocês veem, o vetor de força é de cima para baixo, para eu enfatizar mais a minha mid-back ao invés de tanto a minha upper back, ok? Depois, para além disso, depois disso vou então para o trabalho, para esta remada de rear delt. Nunca tinha feito, estou a gostar bastante. A ideia aqui é vocês mandarem bem os vossos braços bem para fora, ok? Esse é o principal objetivo, portanto é exatamente isso que eu estou a fazer, ok? É um exercício onde vocês vão um bocadinho à procura mais de sensação, não podem ser muito velozes porque rapidamente acabam por javardar bastante neste exercício, então é isso que eu tenho feito e as coisas têm estado a correr bastante bem. Depois, para finalizar o treino, finalizei então com um curl, um preacher curl na polia, braço no alto. Eu, sendo sincero, eu não gravei, mas correu bem e já não havia muito a fazer, o ginásio estava cheio, a polia estava ocupada e então eu simplesmente não gravei, ok? Depois, como vocês veem, têm também aí as minhas poses. Honestamente estou-me a sentir cada vez melhor, tal como eu disse logo no início, a minha parte superior acabou por ficar bastante retida após o meu pós-prova. Neste momento já me sinto-me a melhorar, ok? Sinto que estou a ficar menos retida a minha parte superior, o que é incrível, ok? Portanto, efetivamente é isto. Agora vamos simplesmente buscar água para depois irmos para casa tratar da chamada, de preparar a chamada para um aluno novo. Vamos também, eu vou também definir os meus objetivos para o próximo ano e também criar uma página para todos os meus alunos para partilharem aquilo que são os objetivos, se cumpriram ou não os objetivos deste ano, quais é que são os objetivos do próximo e o que é que vão fazer para atingir esses objetivos. Isso são coisas muito importantes e são coisas que realmente vocês precisam de definir, porque isso vai-vos manter muito mais no groove, assim como para vocês desenvolverem o vosso físico é importante vocês terem objetivos no que toca a tudo o resto, ok? Portanto, é isso que eu vou fazer esta tarde. Depois ainda vou responder a mais alguns alunos, a mais alguns updates que acabaram por ficar por fazer, muitos deles ainda não tinham enviado, e então vou agora, durante a tarde, fazer isso. Depois provavelmente vou estar simplesmente com os meus pais, talvez ainda esteja um bocadinho com a Iris, embora ela agora também tenha testes, então esteja um bocadinho mais complicado estar com ela, porque ela acaba por precisar de estar muito tempo a estudar e assim. Portanto, basicamente vai ser isso, ok? Também ainda tenho 12 mil passos para dar, portanto as coisas realmente vão ser, ainda tenho um dia bastante corrido, ainda é cedo, mas grande parte do trabalho já está feita, aquelas tarefas obrigatórias já estão todas feitas, agora é simplesmente aproveitar o resto do dia, desenrolar o resto das coisas e simplesmente finalizar tudo. Ok pessoal, vamos agora ao supermercado, assim que eu for fazer a próxima refeição eu volto, portanto, até já. Bem pessoal, vamos agora fazer a refeição pós-treino, ok? São 210 de arroz, 90 de frango e 100 de abacaxi, ok? O Cuba, na verdade, ele passa-me tudo pesado a cru, ok? Isto porque é mais certo, mas eu simplesmente aquilo que eu faço é, quando faço o comer, eu peso o meu comer total e depois faço as conversões. Não faço conversões pré-feitas, que muitas vezes eu, inclusive, utilizo com os meus alunos. Aquilo que eu faço é, efetivamente, simplesmente manter o peso tudo feito e depois vejo quanto é que eu tenho que converter, faço os cálculos e assim garanto que consigo cumprir exatamente com aquilo que eu preciso comer, ok? Basicamente é isto. Agora, vamos então fazer esta refeição e já eu volto. Pessoal, um ponto ainda que eu quero trazer para vocês, o intuito destes vídeos é acima de tudo vos dar dicas, então realmente quando vocês estejam em off-season ou estejam em preparação, uma das coisas que é muito importante vocês fazerem é comerem com muita calma, ok? Garantam que vocês mastigam várias vezes a vossa garfada,
garantam que metem pelo menos tipo 10, 15 segundos. Isto pode parecer estúpido, mas garantam mesmo que metem tipo 10, 15 segundos entre cada garrafada. Isso tudo vai melhorar muito a maneira como vocês comem, a maneira como vocês vão digerir a comida. Portanto, em off-season isso vai ser muito importante. E em prep também o facto de simplesmente a refeição durar-vos mais, ok? Isso é realmente muito bom começarem a adotar esse tipo de hábitos. Mesmo quando vocês vão comer, se vocês sentirem que estão muito ansiosos e assim, ok, abrandem o ritmo, respirem um pouco fundo, vão para a refeição mais calmos, porque vocês vão ver que vão ter uma melhor refeição, vão comer com mais calma, vão ter uma melhor digestão e isso vai ser tudo muito positivo no longo prazo, ok? Então realmente tenham atenção a isso. Depois, outra coisa que eu também dou de sugestão é realmente quando vocês estão nesta posição de comer, evitem ficar sempre aqui. Tentem comer, fiquem direitos outra vez, deem um tempo, voltem a comer. Todas estas pequenas diferenças, todos estes pequenos ajustes vão fazer muita diferença na maneira como vocês vão digerir a comida e na maneira como vocês vão aproveitar de cada refeição, ok? Portanto, façam isto porque vai melhorar mesmo muito a vossa relação também com a comida. Bem pessoal, acabamos agora a refeição. Eu na verdade ia já trabalhar, mas realmente eu tenho 12 mil passos para fazer e algo que também me deixa melhor até para o trabalho é adicionar alguns pequenos passos, algumas metas de passo, 10, 15, 20 minutos de passos, então é exatamente isso que eu vou fazer, ok? Acabei agora de fazer a refeição, vou agora dar provavelmente algo perto de 2 mil passos e depois volto, vou trabalhar e depois entre o trabalho volto a dar passos, ok? Isto é algo que também é bastante interessante vocês incluírem porque realmente vai melhorar muito a vossa produtividade e vai melhorar muito a vossa digestão. Portanto, sejam inteligentes e incluam passos na vossa rotina. Let's go! Bem pessoal, acabei agora de definir todos os objetivos, de também fazer uma nova página para o pessoal do acompanhamento para ter acesso a todos os seus objetivos, isto já para 2026, ok? E realmente ver os objetivos deste ano a serem todos cumpridos foi algo muito, muito bom. Este foi talvez um dos anos, não gosto de dizer o melhor ano da minha vida, porque na verdade eu acredito que todos os anos vai acontecer isso, praticamente, mas a verdade é que este foi um ano onde eu já comecei a colher os frutos de todo o trabalho que eu tive antes, e foi um ano bastante mexido para mim. Foi um ano que passou super rápido, especialmente pela questão da preparação, mas foi um ano que houve mesmo muita diferença. E só para vocês terem uma ideia, eu quando comecei este ano, eu não vivia, ou por mais que eu vivesse, eu não conseguia, não era sustentável viver apenas do acompanhamento online. Hoje vejo numa posição onde ganho 3 vezes mais do que 3 vezes na verdade, do que aquilo que eu ganhava no início do ano. Estou super estável, super confortável com a minha parte profissional. Tenho também cada vez mais atletas, que era um dos meus objetivos, ajudar cada vez mais pessoal, ter cada vez mais atletas para levar a competir. Isso está a acontecer, portanto realmente estou muito contente. Fiz 2 provas este ano, realizei um dos meus maiores sonhos, que era competir. Já veio um atleta a competir este ano, já tenho metas para o próximo ano. Realmente isto é algo muito bom e efetivamente a mensagem é muito simples. Se vocês trabalharem para aquilo que é o vosso objetivo, se vocês pararem de adiar aquilo que são os vossos objetivos e começarem a trabalhar para atingi-los, realmente vocês vão chegar a eles. Portanto, efetivamente, façam o que precisa de ser feito. Ok, pessoal? Basicamente é isto. São agora 2h30. Vamos já preparar a terceira refeição, ok? Normalmente eu como sempre por volta das 2h30, 3 horas. Vamos já fazer mais uma refeição. E depois, após isso, vamos então dar passos, começar já a editar o vídeo, começar também a tratar de tudo aquilo que pode ser feito no telemóvel, porque trabalho no computador está todo finalizado, ok? Bem pessoal, estamos agora já aqui a fazer
terceira refeição, ok? Acabamos agora aqui de fazer o kimchi. Muita gente tem-me perguntado o que é isto. O kimchi basicamente são apenas legumes fermentados, ok? E, em termos digestivos e assim, são muito bons. Portanto, eu tenho utilizado e eu tenho-me dado muito bem, ok? Eu compro isto no celeiro e realmente isto fica incrível, ok? Isto basicamente tem repolho, cenoura, cebola, uma bagueta. É um sabor bem forte e fica simplesmente incrível, ok? Fica simplesmente incrível. Esta ref basicamente são 2 ovos, 200 de claras, ok? 50 gramas de legumes, mais 30 de kimchi. Depois tem 4 fatias de pão, que na verdade são 100 gramas de pão, ok? Que dá exatamente estas 4 fatias. Eu inclusive até tenho usado pão fresco, ok? Pão da padaria. Como é que isso se diz? Não sei, mas não tenho comprado pão de forma, não tenho comido pão de forma. Agora estou a comer porque simplesmente eu antes comia só pão de forma e então eu tinha 3 pacotes e eu agora tenho que acabar com isso. Mas eu tenho utilizado mais o pão da padaria porque realmente em termos de conservantes e assim acaba por ter bem menos, o que acaba por ser muito benéfico em termos digestivos, ok pessoal? Portanto, realmente é esse o ponto. Mas só para vocês terem uma ideia da qualidade desta refeição, vejam só. Refeição incrível. Isto fica estilo pizza, eu meto a manga também por cima e fica mesmo muito, muito bom. Esta provavelmente é a refeição que eu mais gosto e um dos motivos pelo qual eu adoro tanto esta refeição é pelo kimchi. Portanto, efetivamente, experimentem porque vocês vão gostar bastante, para além do sabor, que é forte, ok? Mas para além do sabor bom que isto deixa, também tem muitos benefícios, então realmente experimentem isto, ok? Bem pessoal, acabámos de fazer a refeição, estamos agora na rua a dar novamente mais uns passos, ok? Aproveitar que não está a chover para dar passos. Eu por acaso acho que ainda não falei neste vídeo, mas muito provavelmente vocês já sabem que eu acabei por dizer isso no Instagram. A minha passadeira morreu, entretanto já comprei outra, mas enquanto não chega tenho que andar sempre na rua a andar, o que dificulta muito, especialmente quando está a chover, mas quando não está, lá está, é aproveitar e simplesmente passear e assim, porque realmente nós temos este grande benefício de ter este tempo que, embora em inverno, ainda está relativamente bom, e isso por acaso foi uma coisa bastante engraçada, porque quando o Cuba falou comigo, quando eu disse que era de Portugal, ele disse-me logo, ok, tu vais ter que dar simplesmente muitos passos na rua, porque Portugal é um país lindo, e a verdade é que nós não reparamos isso porque é a nossa realidade, mas para os ingleses isto é uma grande vantagem e a verdade é que é mesmo, portanto temos que aproveitar, ok? Estamos agora a caminho de casa, na verdade assim que eu chegar a casa já dei os passos, portanto assim que eu chegar vamos fazer mais uma ref e depois vamos finalmente descansar, continuar a editar o vídeo porque na verdade já está tudo editado até esta gravação, portanto basicamente é isso, let's go! Vamos então agora aqui para mais uma refeição, ok? Refeição número 4. Ok, eu vou deixar aqui tudo. Basicamente esta refeição tinha salmão, ok? Eu não, pela primeira vez eu fiz essa conversão, ok? Eu estou a utilizar lombo de porco e inclusive uma dica que eu tenho para vocês, que sentem que a dieta acaba por ficar um pouco chata porque acaba por ser sempre da mesma forma e optam sempre por grelhados, é efetivamente mudarem a maneira como vocês fazem a vossa comida, ok? Eu fiz este lombo de porco e ficou simplesmente incrível, e a única coisa que eu fiz foi cortar o lombo em bifes, pôr num tacho, pôr um pouco de água, adicionar bastante cenoura, adicionar bastante alho, adicionar cebola e adicionar depois pimenta, mais alho e orégãos, acho eu. E simplesmente deixar aquilo cozer, e louro, ok? E simplesmente deixar aquilo meio que cozer a carne, e simplesmente a carne fica incrível. Não tem gordura nenhuma adicionada, então vocês podem fazer isto tanto em corte como em bulk, ok? E simplesmente a carne tipo fica super tenrinha e fica mesmo muito boa. E é uma maneira incrível de vocês mudarem
a vossa refeição, desfrutarem na mesma tudo e simplesmente não estarem sempre a comer o mesmo, ok? Realmente aprender este tipo de coisas pode ser muito interessante para vocês, ok? Portanto, fica aqui a dica para vocês. Eu não sou o melhor cozinheiro porque eu também não tenho grande restrição, eu gosto de tudo, mas verdadeiramente isto tem sido uma forma que eu tenho adotado tanto para o meu frango como também para as outras carnes e tem-me dado um gosto enorme de comer, ok? Bem pessoal, vamos então finalizar agora o dia, já estamos aqui com a última refeição. Pessoal, honestamente estava agora a acabar de editar o vídeo e honestamente esqueci-me completamente de gravar a quinta refeição. Eu vou deixar as macros na tela só para vocês ficarem com toda a informação, ok? E também salvaguardar que eu também ingeri mais 15 gramas de hidratos no meu intertreino, ok? Neste momento o meu intertreino tem EAs, creatina, sal e 15 gramas de Vitar, ok? Let's go! Mas basicamente 200 gramas de 200 ml de leite de amêndoa, 40 de farinha de arroz, 30 de whey e 200 de morangos, ok? Portanto, basicamente é isso. Vamos agora simplesmente fazer esta refeição. Esta, que para mim é uma das melhores refeições. Na verdade, as duas refeições doces para mim são incríveis. Depois tenho a refeição também da manhã, que é muito boa, que neste caso foi a minha terceira refeição dos ovos. Depois tenho as refeições normais, mas sinceramente estou-me a dar muito bem com esta dieta. Estou a desfrutar bastante. O facto de também ter mais proteína também traz um bocadinho de mais sabor, o que me agrada bastante, ok? Portanto, basicamente é isso. Está fechado mais um dia. Na próxima semana eu volto. Próxima semana, inclusive, eu quero mostrar um bocadinho sobre a minha suplementação. Eu não falei muito sobre isso. Nunca falei muito sobre isso. Portanto, será interessante falar no próximo vídeo. Mas fechamos agora o vídeo por aqui. Qualquer coisa, falem comigo. Um grande abraço e let's go!